E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Fernando, da Escola de Química, da UFRJ. Esse daqui é uma aula de métodos numéricos aplicados da pós-graduação da Escola de Química. E hoje a gente vai conversar sobre um dos métodos de domínio fechado, chamado método da régula falso. Muito parecido com o método da abscissão, mas com uma ideia um pouco diferente. Espero que gostem da aula, não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, e vamos ao assunto. Bem, o método da régula falsa segue o mesmo princípio da abscissão, onde duas estimativas iniciais elas são necessárias. Para vocês entenderem a ideia, tudo parte de como você consegue aprimorar a tua solução a partir das duas estimativas iniciais. Lá na abscissão, a gente utilizava o ponto médio entre as duas estimativas iniciais e ia atualizando o intervalo conforme as iterações fossem correndo. Aqui a gente vai utilizar uma expressão diferente. A gente vai pegar e vai usar essa expressão aqui, que no fundo é uma estimativa baseada em uma aproximação linear entre o ponto A e o B, ou seja, uma reta que liga o ponto A e o ponto B, tá? E dá essa expressão louca que está aqui. Tá, não vamos conversar primeiro sobre a expressão não. Primeiro eu quero que vocês entendam como vai ser o funcionamento, depois eu mostro para vocês como a gente chega a esse equacionamento que está aqui. Então, eu vou considerar da mesma maneira como a gente fez antes, desculpa, uma função não linear, vou desenhar ela aqui, vou colocar, tento ver se dá certo. Tá aqui uma função não linear, beleza? E eu vou considerar então um intervalo válido. A gente já conversou na primeira aula sobre os métodos de domínio fechado, sobre a importância de você ter uma estimativa inicial que compreenda a tua raiz para que você tenha a garantia de solução. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar uma estimativa inicial. Aqui, olha. Então, essa daqui é a minha estimativa inicial, vai ser o meu ponto A. E eu vou colocar aqui, olha. Então, eu tenho aqui o ponto B. Tá? E qual é a jogada? Tá? Tudo agora vai ser baseado em uma aproximação linear entre o ponto A e o ponto B. Ou seja, a gente vai trabalhar com uma reta que liga os dois pontos. Vou pegar e vou desenhar a reta aqui, então. Vou tentar desenhar a reta. Tá? Mas tá aqui, tá a reta. E o que isso daqui me traz, então? Note que, no fundo, a reta, ela também é uma aproximação. Tá? Eu vou chamar a reta, deixa eu botar em vermelho, de Gx. Tá? E o que acontece? Gx vai ter um momento em que a reta ela passa pelo ponto em que f de x igual a zero. Tá? Ou seja, a reta Gx, em algum momento, ela vai passar aqui. E esse vai ser o ponto em que eu quero montar, estruturar a minha nova estimativa. Ou seja, eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Olha, a partir do ponto em que g de x passa pela condição em que f de x igual a zero, vou repetir. Quando gx passar pela condição em que f de x igual a zero, eu vou pegar e vou criar uma nova estimativa. Ou seja, agora eu vou querer uma nova estimativa, só que agora o novo valor de A, vai ser esse ponto C aqui que eu acabei de calcular. Ô, professor, mas como eu consigo calcular esse ponto C? Bem, aí eu tenho que montar uma estrutura, né, que garanta que g de x, esse ponto C, seja aquele no qual f de x igual a zero. Essa continha que a gente vai fazer daqui a pouquinho.
Tá? Ou seja, a condição toda é necessária para que isso aconteça. Beleza. Então, graficamente, pensando de uma maneira mais gráfica agora, vou até ampliar para a gente conseguir ver um pouquinho melhor. O que vai acontecer agora? Agora eu vou ter então uma nova estimativa. Essa estimativa vai ter um novo ponto dentro da minha função. E, portanto, eu vou criar mais uma reta. Então, vou criar agora mais uma reta que liga os pontos A e B. Tá? Ok, tem mais uma estimativa. E o que vai acontecer de novo? De novo, você pode perceber que vai ter mais um ponto em que o G de x, o novo G de x, ele cruza, né? ele passa pela região em que f de x igual a zero. E, portanto, a gente vai ter mais uma nova estimativa de A, com um novo valor de C. E mais uma reta. Tá? Na verdade, eu esqueci de colocar aqui, né? Vai me dar mais um valorzinho. Tá? E aí eu tenho que botar mais uma reta. Acho até que nem vou precisar desenhar essa reta, não. Porque eu acho que vocês já perceberam... Não ficou boa. Que esse cara... Eita, no final me perdi. Conforme as iterações elas forem andando, tá? Ou seja, daqui para cá são as iterações. Mais e mais eu estou me aproximando do meu ponto de interesse, que é a raiz do problema. A raiz do problema é f de x igual a zero. Então, note que o processo iterativo está tendendo a essa região. E vai chegar um momento em que efetivamente você vai conseguir atingir a solução, sim. Então, graficamente, o comportamento é esse. Tá? A gente vai utilizar, então, g de x, que é uma aproximação linear, uma reta, entre o ponto A e o ponto B, e através dele a gente vai montar, né, uma estrutura de solução, atualizando os novos intervalos e chegando próximo à solução. Tá, mas e como a gente vai conseguir fazer isso? Tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é em relação aos intervalos, tá? E a montagem da reta g de x. Para fazer isso, eu vou apagar o desenho e vou refazer, porque agora ele já está poluído demais. Então, apagando o desenho e refazendo a função. Ok, então temos aqui a função e a gente pode montar duas estimativas. Vou colocar uma estimativa A, vou colocar aqui uma estimativa B e agora eu vou desenhar então a reta que liga os dois pontos. Ok, então essa daqui é a reta g de x. E para a gente deduzir a expressão que atualiza o valor de c de acordo com o intervalo considerado, a gente não vai trabalhar diretamente com a função g de x, nem com a função f de x, mas a gente vai trabalhar manipulando a inclinação de g de x. Tá? Onde a inclinação, lembrando graficamente, rapidinho aqui para vocês, tá? Se você tem uma equação com uma inclinação, a gente trabalha com delta x, delta y, tá? E aí a gente utiliza a razão entre os dois para fazer o cálculo, né, do que a gente chama de inclinação. A gente viu já também que a inclinação ela pode ser calculada pela tua derivada.
da função, no caso aqui a derivada de g de x. E a outra jogada que é importante colocar aqui é que eu consigo utilizar, né, o cálculo dessa inclinação usando diferentes intervalos. E eu vou querer montar uma estrutura de cálculo da inclinação de g de x usando dois intervalos. Um intervalo completo a e b, que eu vou colocar aqui, usar então a e b, e o outro eu vou querer utilizar c e b. Tá? E note que a inclinação é a mesma, afinal de contas a reta é a mesma. Tá? E portanto eu vou conseguir linkar as duas formulações dessa forma. Então olha só, vamos começar olhando o intervalo a e b e ver como a gente consegue calcular isso. Então olha só, se a gente está pensando no intervalo, a gente está pensando, na inclinação, a gente está pensando na derivada de g de x, tá? E a derivada eu vou conseguir calcular utilizando o valor de g de b menos g de a dividido por b menos a. Estou seguindo praticamente ΔY sobre ΔX para calcular a inclinação. E olha só que interessante, não foi por nada que a gente escolheu o intervalo a e b, porque eu posso escrever esse cara de uma maneira diferente. Olha só aqui, não é por coincidência, mas nesse ponto aqui, g de x e f de x se cruzam no ponto A. Ou seja, f de A é igual a g de A. O mesmo eu posso falar de g de B e f de B. Eles são iguais. Então eu posso pegar essa expressão e escrever de uma maneira diferente. Eu posso dizer que é f de B menos f de A dividido por B menos A. Vou guardar essa expressão aqui e daqui a pouco eu uso. Eu quero olhar agora para mais um intervalo. Então a gente vai calcular a inclinação da reta, só que agora a gente vai utilizar de C a B. Vou pegar e vou escrever aqui. Então agora a gente vai fazer de B a C. Vamos calcular a inclinação é a derivada. E a derivada então agora vai ser g de C menos g de B dividido por C menos B. Agora, o que eu sei? Olhando para a expressão, eu consigo visualizar, perceber que, de fato, aqui se mantém a igualdade entre g de B e f de B, e, portanto, eu vou poder reescrever esse termo. Mas, além disso, eu consigo agora visualizar que esse ponto C é a região em que a curva g de x cruza os eixos. E, portanto, esse é o ponto em que g de x, g de C no caso, né, é igual a zero. Afinal de contas, ele está cruzando o eixo. E, portanto, eu vou conseguir utilizar isso na expressão. E dessa forma, eu posso reescrever isso daqui como menos f de B dividido por C menos B. Olha só, então, com essa última expressão, eu vou reescrever e montar uma estrutura de equacionamento para a atualização do valor de C, ou seja, do novo valor intermediário. Então, olha só, usando a última expressão, eu vou escrever aqui embaixo como C igual a B menos f de B dividido por g' de x. E agora eu vou reescrever a expressão completa
usando a formuleta que a gente deduziu aqui em cima para a inclinação da reta. E, portanto, no final das contas, isso daqui vai me dar B menos π menos A multiplicado por f de B dividido por f de B menos f de A. E note que essa daqui é justamente a expressão de atualização de C, considerando toda a característica que nós conversamos anteriormente e ressaltamos quando realizamos a análise gráfica do comportamento da reta g de x, tendendo à solução de f de C igual a zero. Que aí, no caso, aí vai ser a tua solução. Note, então, que a estrutura de solução ela é idêntica à abscissão. E, portanto, o algoritmo também vai ser. A única coisa que vai mudar na estrutura completa de solução é como eu atualizo o valor de C. Então, note que se mantém a validade do método fechado para verificar se existe, sim, uma raiz no intervalo considerado, o número máximo de iterações, como eu avalio a convergência. Note que tudo aquilo que eu falei na abscissão vale aqui e tem alguns detalhes sobre como a gente pode tratar aqui a convergência. Tá? Então, se não viu a aula de abscissão, vai lá ver. E a atualização dos intervalos também. Tá? Então, tudo aqui é igualzinho ao que a gente viu anteriormente. Inclusive, o exemplo que eu vou apresentar aqui para vocês é igual. A única coisa que vai mudar, e eu estou deixando aqui igual justamente para ressaltar, é que efetivamente a gente vai utilizar a nova regra. Tá? Na aula passada, os números ficaram muito complicados de colocar aqui, tá? Mas dessa vez os números eles vão ficar um pouquinho menores, então eu vou manter, tá, a estrutura. Então, utilizando a mesma proposta, utilizando a mesma estimativa inicial, tudo igual ao que a gente viu na aula passada, A igual a menos 1, B igual a 1, considerando então os valores de função, eu vou montar aqui uma tabelinha, vocês vão ver que ela vai ficar bem menor, porque esse método aqui ele é mais eficiente do que o método da abscissão. Então, a primeira iteração, o valor de A vai dar menos 1, o valor de B é 1, estimativas iniciais, vai dar menos 2, vai dar 2, e o valor intermediário, usando agora o ponto médio, vai dar 0, e, portanto, o valor da função vai dar menos 1. Tá? Até aqui ficou igual, tá? Não teve nenhuma mudança em relação à abscissão, mas agora vai ter uma diferença boa. Tá? Então, na segunda iteração, a gente vai ter agora 0, 1, vai ter menos 1 e vai manter o valor de 2 de f de b. E o novo cálculo, usando a estimativa, né, da régula falsa, vai ser 0,333. Estou usando 4 casas decimais. O valor da função vai dar menos 0,2222. Coloca na calculadora e substitui aqui na tua funçãozinha para você ver que esses números estão certos. Isso daqui ainda não é menor do que a estimativa que a gente considerou, portanto a gente tem mais uma iteração aí para fazer. E agora eu vou fazer então a terceira iteração, 0,3333. Vou manter todos os outros números. Vou fazer as continhas aqui e vocês vão perceber, não vou colocar aqui para não confundir a tabela. O único ponto que eu quero atualizar é o ponto da solução, que agora a solução ela vai dar 0,4 e o valor da função vai dar menos 0,04. E, portanto, esses dois valores, eles efetivamente agora, esse cara daqui, ele satisfaz a tolerância do problema e o valor atingido, que vai ser a solução. Note que agora a gente precisou de 3 iterações.
para a tolerância especificada. Em biseção, a gente usou 5 iterações. Então, a gente obteve com menos iterações a solução aqui. Realizando esse problema aqui, montando esse problema, usando uma nova tolerância, então se a gente usar 10 a menos 8, por exemplo, a gente vai atingir a solução com x igual a 0,4. Escrevi errado aqui, perdão. 0,414214 em 12 iterações. E aí eu te lanço o desafio para quem assistiu a solução usando biseção. Foram quantas iterações? E aí, será que a régula falsa ganhou? Então vá lá no vídeo para ver e comparar. Note que esses dois métodos, biseção e régula falsa, são métodos então de domínio fechado. As metodologias elas são bastante robustas, você tem a garantia de solução, mas a convergência ela é um pouco lenta. Quando a gente passar nas próximas aulas para metodologias de domínio aberto, vocês vão perceber que é muito mais rápido atingir a solução. Tá? Então essas aqui são as características, esses são os métodos que eu queria apresentar para vocês de domínio fechado. Nas próximas aulas a gente conversa então sobre os métodos de domínio aberto. Valeu e até a próxima.